Não se deve ter uma atitude de discriminação entre pessoas por qualquer que seja o critério. Seja porque ele é liderança, seja porque ele é mais rico, seja porque ele sabe mais, porque ele tem um diploma a mais, seja qual for o critério, não se deve haver diferença entre as pessoas. Para Deus, e assim tem que ser para nós, não há o advogado, o médico, o professor, o político, mas há aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que teve as suas vestes manchadas pelo pecado, trocadas por outras mais alvas do que a neve, que tiveram os seus pecados perdoados e lançados no mar do esquecimento. Quando nós entramos por essas portas, nada mais interessa. O homem em si, o homem social, ficou lá fora. Aqui entra o servo de Deus. E nós vimos isso. Nós fomos libertos. Nós éramos escravos do pecado. E agora nós somos escravos da vontade do Senhor. Nos versículos de 5 a 7, nós vamos ver que há muitas vezes, e nessa igreja de Jerusalém havia entraves entre ricos e pobres. Infelizmente, é difícil enxergar pessoas dentro da igreja que têm uma condição e pessoas que não têm uma certa condição convivendo da mesma forma. É difícil perceber que os dois se tratam do mesmo jeito, que se enxergam como irmãos da mesma forma. Mas Deus não nos escolheu pelas obras que nós tínhamos para o apresentar. Eu vou escolher ele porque ele sabe pregar. Não vou escolher ele porque ele canta bem. Não vou escolher ele porque ele sabe tocar um instrumento. Não vou escolher ele porque ele pode ofertar para a igreja. Eu vou escolher ele porque ele é influente na sociedade. Não, ele nos escolheu sem que nós merecêssemos. Isso é graça. Muito menos é pela conta bancária que nos foi garantida a salvação. Então os ricos dessa igreja achavam, nós temos o que oferecer a Deus, e os pobres ficavam diminuídos. Mas aí o que diz? Ele escolheu os que são pobres aos olhos do mundo, ou seja, sem recurso material, sem condição de progresso, segundo o mundo, um sem futuro. Deus escolheu os sem futuro, para quê? Para serem ricos em fé. Ou seja, aqueles que são pobres diante do mundo são aqueles que não esmorecem nas dificuldades, porque sabem em quem tem crido. E você, sabendo em quem você crê, você crendo no Senhor Jesus, você tem toda a riqueza do universo. Me lembro muito bem que todas as vezes que eu chegava à casa da minha avó, ela perguntava: como está todo mundo na sua casa? E eu dizia: está bem. Ela disse: está com saúde? E eu dizia: está todo mundo com saúde. E ela dizia: saúde é a maior riqueza do mundo. Por que ela dizia isso? Porque boa parte da gente talvez não gozasse de uma boa saúde. Então, se alguém estava com saúde, tinha toda a riqueza. Mas isso se aplica à nossa vida. Estamos com Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos meditando na palavra de Deus, estamos renunciando o nosso eu e estamos vivendo da maneira que Deus quer que nós vivamos. Então nós temos toda a riqueza do mundo, porque a nossa saúde espiritual está garantida. O Senhor faz com que esses que são pobres diante dos homens não sejam somente ricos em fé, mas herdem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Aquele que ama o Senhor vive como salvo, vive para a glória de Deus, sabendo que lhe aguarda uma recompensa dos céus. Ele não quer saber do céu aqui agora, ele quer saber que mais na frente Deus já tem preparado lugar para ele. Ele foi preparar morada. Se assim não fosse, ele teria dito: mas nós sabemos, há um lugar para nós nos céus. Mas alguns daquela igreja estavam desprezando o pobre,
Se alguém é iletrado, pode aprender a ler, não tem problema nenhum. Se alguém é pobre, o fruto do seu trabalho pode lhe render uma melhoria de vida financeira, não tem problema nenhum, você trabalha e ganha o seu. Mas se alguém não é salvo, o que você pode fazer? Se alguém não é salvo, eu vou pegar uma cartilha e dizer aprenda a ler? Se alguém não é salvo, eu vou dizer eu te empresto R$100 para você comprar a sua salvação? Se alguém não é salvo, não há nada a fazer. Se alguém não é salvo, a única coisa que eu posso fazer é rogar pela misericórdia de Deus, manifestada em todo aquele que faz parte do plano de salvação. Nós fazemos parte do plano de salvação de Deus. Ele olhou para nós e disse: esse é meu filho, vem para mim. Ele atrai pela pregação do Evangelho. Não se pode desprezar aquele que foi alcançado pela pregação do Evangelho, renovado, regenerado pelo Espírito Santo, só porque ele não tem recurso ou porque ele não sabe determinadas coisas da ciência. Os irmãos precisam auxiliar, exortar, corrigir pela Bíblia e em amor aqueles que estão faltando em alguma coisa. Há uma pessoa que não tem feito exatamente o que Deus manda, a gente pode pela Bíblia corrigir. Há uma pessoa que não conhece ainda os caminhos do Senhor, pela palavra a gente pode apresentar. Mas nunca esqueçamos que as pessoas são iguais diante de Deus. Todos precisam da misericórdia do Senhor. Então, aqueles irmãos, enquanto se ocupavam em desprezar o pobre, dando preferência ao rico, eram alguns desses mesmos ricos na questão da opressão. Diz o texto no versículo de número 6: mas vocês têm desprezado o pobre, mas não são os ricos que oprimem vocês? Basta pensar em uma coisa: todos aqui somos empregados de alguma empresa ou de alguma pessoa, e talvez eu seja o pior de todos, porque eu não sou empregado de uma empresa ou de uma pessoa, eu sou empregado do Estado. É muita gente querendo mandar em mim, é muito difícil. Sempre tem um superior que manda no outro superior, e daqui a pouco tem 10, 15 pessoas me mandando fazer alguma coisa. Nós somos empregados, e muitas vezes as pessoas que estão acima de nós têm posição, têm dinheiro, têm influência, e o que é que a gente pode fazer diante delas? Pouquíssima coisa. Às vezes a gente quer fazer uma pergunta e se retrai. Por quê? Não, eu vou perguntar isso ao meu patrão, não vou perguntar isso ao meu chefe. Mas interessante, não eram essas as pessoas que nos oprimiam? Não eram essas as pessoas que, quando queriam, nos botavam nos tribunais? Trazendo para a realidade de hoje, não são essas as pessoas que, quando acordam um pouco revoltadas, nos demitem, sem pensar nas consequências que isso vai trazer para a nossa vida? Não são essas as pessoas que não se importam se tem comida na nossa mesa ou não, porque na delas tem? Não são essas as pessoas que muitas vezes olham para nós e dizem: minha vida está garantida, corre atrás do teu. Eu sou rico, você é pobre, eu não posso fazer nada por você. Por que dar valor àquele que é rico e te oprime, e deixar de olhar para o teu irmão, que pode até ser pobre, mas que está junto com você, participando dos sofrimentos desse Evangelho? Eram justamente os que tinham bom tratamento por parte dos irmãos, aqueles que faziam o quê? Oprimiam esses mesmos irmãos. Os mesmos difamavam o nome do Senhor, o nome pelo qual essas pessoas invocavam. Eu dizia: Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda.
E essas mesmas pessoas diziam: Deus pode fazer o que por você? Eu sou rico, eu posso fazer alguma coisa, mas você não pode fazer nada. Você só conta com quem? Com Deus? Você só conta com Deus, então você não vai muito longe. Mas eu conto muita coisa. Esse tipo de questão. Mas veja, esses difamavam o nome do Senhor. Eles não queriam saber da mensagem do Evangelho. Eles não mostravam frutos de arrependimento. Eles não evidenciavam ser novas criaturas. Ainda assim, as pessoas da igreja mostravam que tinham eles em autoestima, valorizavam essas pessoas. Meus irmãos, por quê? Por que valorizar pessoas que difamam o nome do Evangelho? Por que colocar lá em cima pessoas que não querem saber da palavra de Deus? Por que dizer assim: essa pessoa é meu ídolo, se essa pessoa não sabe nem quem Deus é, e pouco importa saber? Há um pouco de tempo atrás, a gente passou pela Copa do Mundo, e eu achei muito interessante o que algumas pessoas postaram. Quem é seu ídolo? E algumas crianças diziam: Neymar. Teu ídolo subiria numa cruz por você? Teu ídolo ganha milhões de euros por mês, mais milhões ainda por ano. O contrato dele dava para pagar um bocado de empresa no Brasil, dava para comprar um bocado de terra. Mas eu quero saber, ele é seu ídolo, mas ele morreria por você? Ele é seu ídolo, mas ele ama você? Ele é o seu ídolo, mas ele entregaria um filho por você? Entregaria aquele galeguinho lá para você? Não. Mas aquele que não tinha recursos como Neymar, porque não precisava disso, que é dono do universo, ama você. Aquele que criou todas as coisas se entregou por você. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aqueles que são ricos, que Deus os abençoe e que continuem ricos, mas percebam que a maior riqueza é ser servo do Senhor, é entregar tudo o que tem e ficar com a palavra do Senhor no seu coração. O jovem rico poderia ter feito isso, mas ele se entristeceu e saiu. Mas que bom será quando algumas pessoas ouvirem o Evangelho, ouvirem a verdade e disserem: ter recursos é muito bom, mas ter Jesus é bem melhor. Poder fazer algumas coisas boas para minha família é maravilhoso, mas poder apresentar Jesus para minha família é infinitamente melhor. Atitude cristã, diferente daquilo que vinha sendo feito naquela igreja, é ser imparcial e misericordioso. E aí eu vou para o meu outro ponto de hoje, versículos 8 até o versículo 13. Ele começa dizendo: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Diferente da parcialidade com que se tratavam naquela igreja, e diferente do que nós temos visto e talvez até praticado em determinados momentos, é preciso que todo cristão siga aquilo que está nas escrituras: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós agimos corretamente quando obedecemos à lei do reino, e a lei do reino são os 10 mandamentos, que se resumem em 2: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você mesmo. O que isso quer dizer? Eu quero para o meu próximo exatamente o que eu quero para mim. Mas é difícil dizer que amo o próximo como a si mesmo, quero para o meu próximo o mesmo que eu quero para mim, se eu estou comendo carne de sol e o meu próximo está roendo o osso da galinha. É muito difícil dizer que eu quero o mesmo para o meu próximo, se meus filhos estão em boas escolas e os filhos do meu próximo não conseguiram nem vaga na escola pública. É muito difícil dizer: eu quero a mesma coisa que eu quero para a minha vida, eu quero para o meu próximo,
Se eu estou aqui na casa do Senhor, servindo a Ele, mas eu não digo ao meu próximo que esse é o meu bem mais precioso, ter Deus no meu coração. Como é que você ama o seu próximo como a você mesmo, e você está deixando ele perecer no inferno, porque não testemunha da palavra de Deus para ele? Se você ama mesmo o seu próximo como a si mesmo, e você foi salvo pelo amor do Senhor, transmita a ele esse amor, fale desse amor para ele, não deixe que ele passe mais um minuto, mais um dia da vida dele, sem saber a única pessoa que pode transformar, salvar a sua vida é Jesus Cristo. E a única coisa que eu posso te dar, e a melhor delas, é o conhecimento dele, é a palavra dele. Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso, nós não agimos com acepção de pessoas, mas nós damos ao próximo aquilo que nós queremos para nós e glorificamos a Deus com isso. Se, porém, nós tratamos a outros com parcialidade, nós estamos pecando, nós estamos transgredindo a lei, deixando de fazer o que fomos ordenados a fazer. E diz o versículo 9: mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Não tem como escapar. Tratou uma pessoa de forma diferente, você é transgressor. Ah, mas eu não tenho culpa, é porque as pessoas naturalmente tratam ela assim. Você não foi chamado para viver naturalmente, você foi chamado para viver segundo a palavra de Deus. Você não foi chamado para fazer o que os outros fazem, você foi chamado para fazer diferença. É isso. Ah, mas todas as vezes que essa pessoa chega na nossa casa, aí a gente bota uma coisa diferente, puxa a cadeira para ela, estende um tapete vermelho. Quem ela é? O que ela fez para que fosse tratada dessa forma? Ah, é porque essa pessoa fez muitas benesses para a cidade. Ah, essa pessoa me ajudou muito quando eu era mais jovem e precisava de um emprego. Irmãos, gratidão é uma coisa, e nós precisamos ser gratos por todas as pessoas que nos ajudam. Gratidão é uma grande virtude, mas honra e louvor só devemos a Deus, adoração só a Deus. Nós não podemos tratar uma pessoa como se ela fosse Deus, não dá. Nós precisamos tratar essas pessoas como elas realmente são, seres humanos. E aqui nós vamos ter no versículo de número 10, a mais dura e a mais desafiadora colocação das Escrituras: porque seremos considerados transgressores por causa de uma só falha em nosso caráter, que é tratar os outros com diferença, que é tratar os outros com parcialidade, com acepção de pessoas. Por que a gente vai ser colocado como transgressor? Porque quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar toda a lei. É isso. Eu sou transgressor porque eu pequei uma vez. Eu sou transgressor porque eu pequei em um mandamento. Eu sou transgressor porque eu fiz errado só uma coisa. Mas veja só, eu não sou apenas transgressor porque eu pequei em uma coisa. Analisa a sua vida, analisa o que você faz dia após dia. A gente só erra em um mandamento? A gente só erra em uma coisa? A gente só deixa de fazer o que Deus manda uma vez por semana? A gente só deixa de fazer o que Deus quer quando dá vontade? Infelizmente, meus irmãos, nós deixamos de fazer o que Deus quer que nós façamos quase todos os dias. Quase todos os dias nós deixamos de ler a sua palavra e meditar nela. A gente pode até ler, mas talvez não medite. Quase todos os dias a gente deixa passar o momento de oração conjunta dentro de casa.
Quase todos os dias a gente deixa passar a oportunidade de testemunhar do seu amor às pessoas que nós conhecemos. Quase todos os dias a gente deixa de dar louvor ao Senhor, simplesmente pelo ar que respiramos. Quase todos os dias a gente deixa de dar o devido louvor ao Senhor simplesmente pelo pão que está na nossa mesa. Quase todos os dias a gente deixa de louvar o Senhor porque a gente continua vivo, porque a gente não foi consumido pela morte. Então quase todos os dias nós quebramos os seus mandamentos. Então quase todos os dias nós somos culpados por toda essa lei. Na minha visão, a colocação que mais nos desafia, a colocação que mais nos quebra, que mais nos deixa impactados. Eu tento fazer o melhor possível, ainda assim não é suficiente. Eu tento cumprir todos os mandamentos, mas quando eu falho em um, falhei em todos. Mas eu sou misericordioso, mas eu ajudo as pessoas, mas eu faço tanta coisa boa. Lembra do jovem rico? Eu faço muita coisa boa, mas não é fazendo coisa boa que você vai para o céu, é crendo no nome do unigênito Filho do Pai. O mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se eu não faço uma dessas coisas, mas eu faço a outra, eu sou culpado, eu sou pecador do mesmo jeito. Se eu não furto, mas eu minto, eu sou transgressor. É isso que Tiago quer nos trazer hoje. Que seja a nossa palavra uma só, e que ela reflita que nós somos filhos da misericórdia, julgados pela lei da liberdade. É o que diz o versículo de número 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Nós não somos mais julgados pela lei. Nós não somos mais condenados pela lei. Diz Romanos 8:1, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa condenação nós não temos. Então, a nossa palavra deve refletir a misericórdia com a qual nós fomos alcançados. O Filho do Homem nos libertou, então verdadeiramente nós somos livres. João 8,36 traz isso para a gente. Mas nós somos livres para quê? Essa pergunta deve ser feita: para que eu sou livre? Eu sou livre para pecar? Não. Eu sou livre para fazer o que eu quiser? Não. Eu digo para os alunos: vocês não são livres para fazer o que vocês quiserem. Tem regra. Na sua casa tem regra, na igreja tem regra, na escola tem regra, no seu trabalho tem regra. E para entrar no céu tem regra? Tem. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Crê no Senhor. Nós precisamos andar, falar, agir como quem crê no Senhor. Hoje nós oramos por enfermos. Um desses enfermos, agora exatamente nós sabemos o que tem. E não é uma coisa tão simples. Uma das minhas colegas que já trabalha há mais de 6 anos comigo no estado, está exatamente agora na UTI do Antônio Targino, com encefalite viral. Ou seja, ela está com inflamação na cabeça provocada por um vírus. Eu não sei se ela vai resistir, mas a minha oração precisa ser como quem crê, falar e agir como filho da misericórdia, alguém que creu, dizer: Senhor, eu sei que a tua vontade é soberana, eu sei que o Senhor só cura se quiser, e que curando é Deus, não curando é Deus do mesmo jeito, mas eu quero te expressar a minha vontade. Senhor, cura, Senhor, leva a saúde de volta a ela, não deixe que sua família sofra. Essa é a oração que a gente faz, é uma oração de quem crê. Eu sei que se Deus quiser levar agora, Ele leva,
Mas a oração que a gente faz é: Senhor, preserva. Porque eu sei também que Ele pode me levar agora, mas eu também digo: Senhor, me preserva mais um pouco, eu sei que tem coisa para fazer. O Filho do Homem nos libertou para fazer a sua vontade. E a sua vontade nesse texto, nesses 13 versículos que nós lemos, é que nós não tratemos de modo diferente a quem quer que seja, ou seja, não façamos acepção de pessoas. A vontade de Deus através desse texto é que nós tratemos igual todas as pessoas e que as nossas ações sejam de misericórdia para com quem precisa de misericórdia. Pois, diz o último versículo, será exercido o juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso. Ou seja, se eu não fiz o que Deus me ordenou fazer, meu juízo não terá misericórdia. Ele não vai me julgar como se eu tivesse respondido à sua vontade. No começo da pregação eu falei: Deus é justo. E se Ele é justo, o seu juízo não será diferente. Aquele que foi misericordioso vai receber misericórdia. Aquele que não foi, não vai receber misericórdia. Mas para quem faz a vontade de Deus, há uma frase que nós devemos guardar no nosso coração: a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que nós fazíamos? A vontade da nossa carne. O que nos esperava? O juízo eterno, a morte eterna. E o que é que mudou a vida da gente? A misericórdia de Deus. E o que é que a misericórdia de Deus fez conosco? Hoje nós não temos mais a morte eterna, temos a vida eterna. Ele venceu a morte. Ele agiu para conosco com misericórdia. Por isso, não vai mais haver juízo condenatório nas nossas vidas. Mas assim que a gente fechar os olhos, Deus nos levará consigo para a eternidade. Não tratemos ninguém diferentemente. Lembremos que um dia nós fomos dessa mesma forma. Um dia nós fomos o colega de trabalho que zomba da fé daquele que é crente. Um dia nós fomos aquele que não queria nem passar na porta da igreja dos crentes. Um dia nós fomos aquele que não queria ouvir falar do próprio pecado, porque achava que era bom demais. Hoje nós sabemos quem de fato nós somos. Mas porque nós sabemos quem de fato Deus é. E quando nós sabemos quem Deus é e quem nós somos, nós não nos valorizamos acima daquilo que temos, mas nós honramos e louvamos o Senhor com tudo que somos. Assim eu desejo que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde com sua mão poderosa, em Cristo Jesus.